Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, essa PEC que tira do teto de gastos as despesas com Bolsa Família deve ser votada já já pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Terá como relator Alexandre Silveira, do PSD de Minas, aliado do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. E pelo cronograma, em caso de aprovação, a medida já vai para votação no plenário em 2 turnos amanhã, né? Exatamente, tipo assim, vapt-vupt. Né? A decisão é votar rapidamente e isso está sendo comandado pelo trio, né? Pelo trio Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, presidente da CCJ e o Alexandre Silveira do PSD, que deve ser o relator. Ou seja, pressa. Agora, atenção, né? O placar, né? Pelo menos a previsão do placar não está assim tão fácil não, porque na CCJ são 27 votos e é votação por maioria simples, eles precisariam ter no mínimo 14 votos e até agora ali no lápis, 1 a 1, são 17 votos confirmados. Já no plenário, que deve ser a votação já deve ser amanhã, como disse Carolina, a votação também está apertada, porque são necessários 49 votos, já que é uma emenda constitucional e exige 3/5 dos votos, aliás, em 2 turnos no Senado e depois 2 turnos na Câmara. E o Senado precisaria de 49 dos 81 votos. E até agora, sim, no lápis, contados 1 a 1, os votos são 51, né, os cravados. Então é preciso ampliar essa margem de segurança para a votação. E como é que está sendo ampliada essa margem? Está sendo ampliada com mudanças na PEC. 198 bilhões de estouro do teto é considerado excessivo, quase escandaloso. Então, esse valor vai ser reduzido na negociação. Além disso, o prazo, né? No início, o Centrão dava apenas 1 ano de estouro do teto para o Bolsa Família, 1 ano, o primeiro ano do governo Lula, e o Lula, o PT, queriam que fosse ad eternum. Acabou prevalecendo no texto da PEC 4 anos do governo Lula. E agora há muita pressão para quem não é da base do Lula, para que de 4 anos isso seja revisto para 2 anos, ou seja, para metade do governo Lula, e ele terá 2 anos, então, para tentar arrumar as contas para poder pagar o Bolsa Família nesse valor. Enfim, a sorte está lançada, hoje CCJ, amanhã plenário do Senado, e o tempo que está correndo. Está faltando pouquinho tempo para vir o recesso no dia 22. Bom, a gente acompanha e vai ser assunto certamente amanhã também, mas Eliane, outro assunto do dia, aquele encontro do presidente eleito com o enviado, representante, na verdade, de Joe Biden. Segundo relatos, foi um encontro proveitoso, mas está descartada agora a viagem antes da posse aos Estados Unidos? Olha, sim. Foi um encontro super importante, inclusive pela simbologia, né? Porque o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enviou para o Brasil 3 representantes de peso, a começar do chefe da comitiva, Jack Sullivan, que é simplesmente o conselheiro da Casa Branca para a área de segurança. Então, é significativo que antes mesmo da posse, Washington já tenha mandado para Brasília um homem desta envergadura. Além disso, a conversa durou 2 horas e pouquinho. Não é trivial uma conversa enfim, internacional, né, entre países, durar tanto tempo. Ou seja, teve muito assunto. Do ponto de vista bilateral dos interesses de Estados Unidos e Brasil,
Entrou muito a questão da democracia no nosso continente, entrou também a questão dos interesses comerciais, da agricultura, dos programas de defesa, dos programas de segurança e aquela questão. Para os Estados Unidos é muito importante ter manter o Brasil como sempre foi, a porta de entrada para a América do Sul. Lembrando que os governos na América do Sul tendem novamente para a esquerda. No Chile, até na Colômbia, que nunca teve um governo de esquerda, então o Brasil é importante, estratégico para os Estados Unidos. Além disso, os Estados Unidos são estratégicos para o Brasil nessa tentativa, né, do Lula de se lançar novamente ao mundo e lançar novamente o Brasil ao mundo. E o interesse comum aos dois, muito forte e que tem muita repercussão internacional, é a defesa do meio ambiente. O Joe Biden é muito focado em meio ambiente, o Lula vai focar muito em meio ambiente e a gente sabe que o ex-presidente Donald Trump e o quase ex-presidente Jair Bolsonaro não davam a menor bola para isso. Então, isso é um diferencial e uma bandeira que une o Biden e o Lula, o Brasil e os Estados Unidos. Agora, você falou da viagem do Lula para os Estados Unidos. A previsão era de que o Lula fosse aos Estados Unidos entre dia 12, que é o dia da diplomação no TSE, e o dia 1º de janeiro, que é o dia da posse. Aliás, antes, né, o dia 25, que é o dia de Natal, entre o dia 12 e o dia 25. Mas o Lula ponderou, né, e concluiu que ele é muito necessário aqui no Brasil. O Lula vem para Brasília e faz chover. As coisas acontecem, a PEC caminha. Então ele não pode se ausentar do Brasil. Até porque ir para os Estados Unidos não é um dia só, né? Ele vai, é uma viagem longa, aí tem lá, depois conversa, depois volta, seriam pelo menos 4 dias perdidos nessa negociação, inclusive de formação de governo, de definição de rumos. Ele não pode se dar ao luxo de sair do Brasil nesse momento. Então, a viagem ficou adiada para depois da posse em 1º de janeiro, mas que foi muito importante, com certeza foi. Eu falei rapidamente por telefone com o ex-ministro Celso Amorim, que foi o chanceler do Lula há 8 anos, e ele me disse que nas questões bilaterais se falou sim do Haiti, né, da crise grave, caótica do Haiti, mas que os Estados Unidos não fizeram nenhum pedido para o Brasil. E se falou também da Ucrânia e da Rússia, e que a intenção é a pacificação, uma grande articulação internacional para pacificação. E claro, se trata de, além da questão do Haiti, se trata das questões aqui domésticas da América do Sul, do Cone Sul, do continente, que aí você mira na Venezuela, que é outro país caótico. Então foi uma extensa conversa, mostrando que tem muito chão pela frente, muito horizonte nas relações Brasil-Estados Unidos e Lula-Biden. Uhum. Estamos falando com a Eliane Cantanhede, falamos um pouquinho sobre PEC, né, sobre orçamento e tal. Enquanto isso, a Justiça Federal suspendeu ontem, no dia da conclusão, a compra pelo Exército de 95 blindados italianos pelo valor de 5 bilhões de reais. Segundo o advogado que entrou com a ação, a aquisição não pode acontecer no momento em que o governo corta despesas em setores essenciais, como educação e saúde. Aliás, o Estadão informa hoje que, numa reunião do grupo de transição, com inclusive o ministro da Educação, houve um meia-culpa lá dizendo que eles estão sem dinheiro para pagar CAPES, pagar residentes, né? Enfim, o buraco está aparecendo agora em dezembro em diversas áreas. Queria te ouvir, Eliane, sobre essa decisão da Justiça, se de fato era necessária a renovação, ainda que uma parte pequena, né, do que representa esses blindados para as Forças Armadas. Pois é, o desembargador Wilson
Alves de Souza, do TRF1, ou seja, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ele suspendeu a assinatura do contrato, que seria ontem. Ele suspendeu no dia da assinatura do contrato, considerando, aspas, a evidente falta de bom senso, fecha aspas, nessa negociação. Né, quando falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a educação, e aí ele lembrou, estamos em tempos de paz, né? A única guerra neste momento é contra a Covid. Então, o desembargador suspendeu uma compra de 5 bilhões de reais para 98 blindados do Exército. Gente, não dá, né? O que o Bolsonaro está deixando para o Lula? Está deixando uma herança em que não tem dinheiro para merenda escolar, né? A gente sabe que milhões de criancinhas brasileiras dependem da merenda escolar para comer, né? Comer o mínimo, né? Não tem dinheiro para farmácia popular, em que muitos velhinhos só podem se tratar se tiver essa farmácia popular. Não tem dinheiro para as universidades, onde falta até papel higiênico, água, não tem como pagar a luz, né? Não tem dinheiro para pagar as bolsas da CAPES, não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro para a Polícia Federal emitir passaporte, né? É uma coisa assim, vamos dizer, é um strike, né? Realmente é um strike o que a gente está vendo no país. Não tem dinheiro na saúde, por exemplo, para o Programa Nacional de Imunização, que está cheio de buracos e atrasos. A estimativa é de 1 bilhão de procedimentos e tratamentos atrasados, né? E aí você vai comprar blindado para o Exército ficar brincando de blindado a essa altura, sabe? No apagar das luzes do governo Bolsonaro. Isso diz muito da personalidade do governo Bolsonaro. E isso diz muito de como as Forças Armadas foram feridas com esse governo, gente. E aí a Justiça deu uma canetada e impediu. Ninguém é contra a modernização das Forças Armadas, tanto que nos governos Lula, e o último contrato foi fechado já no início do governo Dilma, todo mundo aplaudiu aí a renovação dos caças da FAB, o novo blindado do Exército, o programa de submarinos, inclusive do submarino nuclear da Marinha, tudo ok, tudo muito bom. Mas num momento como esses, olha, sinceramente, as Forças Armadas nem deveriam ter permitido uma coisa dessas, né? Fora de hora, fora de oportunidade, com um governo que está apagando a luz daqui a pouquinho. Tudo bem. Eliane, outro assunto do dia. Ontem a gente acompanhou uma cerimônia militar com a presença do presidente Bolsonaro. Ele não discursou, mas teve um momento de emoção, até de choro dele. E hoje está prevista a presença dele numa outra cerimônia no STJ? Exatamente. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro, a gente viu, né, a eleição foi no dia 30 de outubro, né? Portanto, a gente já tem aí um mês e tanto depois da vitória do Lula, e o presidente Bolsonaro sumiu, se trancou em palácio. E ele só apareceu daqui e dali, e 3 vezes ele saiu para solenidades militares. O que ele quer demonstrar com isso não se sabe, mas o fato é que ele ontem foi com a Michele numa solenidade de promoção militar e chorou. E eu sempre fico me perguntando, ninguém viu o presidente Bolsonaro chorar uma única lágrima depois de 680 mil mortos pela Covid. Ao contrário, a gente viu ele rindo e brincando, imitando as pessoas morrendo sem oxigênio. Então, sei lá, o que significa esse choro do Bolsonaro ontem. E hoje, o Bolsonaro volta a aparecer em público
deve voltar, né, a aparecer em público na posse de 2 novos ministros que ele nomeou para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Ele não tem falado, ninguém mais ouviu a voz dele, ele não tem discursado, é improvável que fale também nessa posse do STJ, mas ele houve essa sugestão para ele ir, para pelo menos ele terminar o mandato numa solenidade, enfim, num gesto de gentileza com o judiciário, porque ele passou 4 anos não apenas trocando desaforos com o TSE, com o Supremo Tribunal Federal, mas também participando de atos golpistas em que os manifestantes pediam o fechamento do Supremo. Então, é uma forma dele dizer, ou dele terminar com um gesto simpático ao judiciário, ou a ele dizer, tem 2 judiciários, o meu, que é o STJ, e o da oposição, que é do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver como é que ele se comporta hoje. Eliane, orçamento secreto é a dúvida da nossa ouvinte Maria. Oi, Eliane, tudo bem? Aqui é a Maria. Passado um mês do resultado das eleições, a gente percebe um presidente, na verdade, sem fala, diante de um governo que o tempo todo falou muito, né? Você acha que esse ato presidencial, de alguma forma, revela que mais coisas estão para vir por aí? Ou, de fato, apesar de não reconhecer o resultado, está se dando como fato consumado e nada de surpreendente pode acontecer até a virada, início do próximo governo? Um abraço carinhoso da Maria. Eliane, ela se refere só para o nosso ouvinte entender, a suspensão, né, do orçamento secreto, que foi há alguns dias, e eu emendo uma apuração aqui da coluna do Estadão, de que o Centrão parece já ter uma resposta caso o Supremo torne legal o orçamento secreto, que é colocar na PEC da transição e aí jogando a batata para o governo Lula. Pois na verdade, eu não entendi a pergunta da Maria relacionada ao orçamento secreto. Eu entendi a pergunta da Maria sobre as idas do Bolsonaro às solenidades militares. E ela pergunta se isso significa que ele está tentando algum golpe, tentando alguma surpresa, etc. É que essa mensagem chegou na sexta, então eu acho que deve estar relacionada mesmo ao orçamento secreto no sentido da relação entre a decisão do presidente e a dificuldade dele reconhecer as urnas, e acabou, acho que, juntando com o noticiário que está quente dessa derramamento de lágrimas, né, que ele teve. Bem, Maria, na verdade é o seguinte, primeiro, não vai ter golpe nenhum, o presidente Bolsonaro é muito garganta, fala, vai para ato golpista, diz que não vai aceitar resultado, etc, mas o que a gente está vendo é o seguinte, o governo dele está acaba daqui a pouquinho, né, em 3 semanas, e o Lula vai tomar posse e aí vai enfrentar a herança maldita que o Bolsonaro deixou. É uma herança realmente maldita. O Lula tem muita coisa para reconstruir, muita coisa para construir e não tem dinheiro para nada. Na questão do orçamento secreto, o que o Lula fez? O Lula tinha o compromisso de... primeiro, ele e o Bolsonaro, ambos tinham um compromisso de manter o Bolsa Família, que volta a ter o nome de Bolsa Família, em R$600. Então o Lula está fazendo das tripas coração para aprovar a PEC lá no Congresso para poder manter esse compromisso. O outro compromisso do orçamento secreto, ele está fingindo que não é com ele. Por quê? Porque tem, assim, nos bastidores, tem uma espécie de acerto de que o Supremo Tribunal Federal vai cuidar disso. Ou seja, o Lula não pode ter 2 desgastes ao mesmo tempo, estourar o teto tão fortemente
né, para garantir os R$ 600 e, ao mesmo tempo, bater de frente com o Congresso, acabando com o orçamento secreto. Então, ele sai de campo no orçamento secreto e deixa nas mãos do Supremo, e já há indicação de que o Supremo terá votos para isso. Agora, o Supremo não vai acabar com o orçamento secreto. O orçamento, o que o Supremo vai fazer é dar ordem à bagunça, garantir transparência, garantir que se saiba quem, como e onde vai esse dinheiro, e o Congresso está aí preparado, de olho no que vem do Supremo, porque se o Congresso tentar reativar o orçamento, manter o orçamento secreto via PEC, aí bagunçou todo o coreto, mas eu não acredito nisso não, viu, Maria? Eu acho que no final das contas a PEC vai ser aprovada com mudanças no valor e no prazo, né? E o Supremo vai dar ali um novo formato para o orçamento que deixa de ser secreto, mas de uma forma que não crie uma insurreição no Congresso Nacional. Tudo vai se ajeitando. Dezembro longo esse, né, Eliane? Longuíssimo. Vamos acompanhar.